A filosofia nos possibilita e nos ajuda a olhar para o hoje, para a construção do futuro. Então, a partir desse propósito que a filosofia tem, que é refletir sobre o ser, é refletir sobre a realidade, pensar uma realidade dentro de uma outra possibilidade de mundo que não seja tão violenta, tão cruel, tão singular. Então, eu me defino como alguém que olha para a filosofia, né, como uma filósofa que olha para a filosofia como uma ferramenta de reconstrução da realidade vigente. Hoje, num presente com uma multiplicidade de plataformas, quais são os prós e os contras para a difusão da filosofia e para expandir esta possibilidade de partilhar ideias entre jovens? Afinal, este dia foi proclamado para estimular a disciplina de filosofia para jovens. Bom, na minha opinião, as plataformas digitais elas estão alcançando e impulsionando diferentes maneiras de pensar e manter as relações humanas, né? Sejam as relações sociais, sejam as relações educativas, de gestão, de comerciais, as relações ambientais e também com a filosofia, né? Eu vejo que a grande vantagem do uso, né, das plataformas digitais é a chance de alcançar mais pessoas. Muitas das vezes, o próprio conhecimento filosófico ele ficava reservado aos espaços acadêmicos, né? E hoje nós temos uma difusão do pensamento filosófico. Hoje as pessoas, eu fico pensando, por exemplo, na própria filosofia africana, que é algo que eu utilizo, né, como que é algo, desculpa, que eu trabalho e que eu levo para as redes sociais como uma possibilidade de mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, as redes sociais elas aprimoram a comunicação, né? Elas sofisticam a comunicação. Claro que existe os seus contras, né? E muitas das vezes esses contras precisam ser olhados com mais cuidado, usados com mais cautela, mas ainda assim eu olho para as plataformas digitais como esse alicerce de aprimoramento de diversas formas de pensar, né? Diversas formas de reflexão e diversas formas de alcançar o conhecimento, né? Na busca de conhecimento. E esta conexão sempre presente na filosofia, passado, futuro, futuro, passado, até que ponto é que hoje é possível continuar estabelecendo ou melhorar, portanto, com base na filosofia e no que há disponível hoje para fazer chegar esta disciplina a mais jovens, a mais pessoas? Bem, eu tenho uma frase que eu falo muito que é saber quem nós fomos nos ajuda... Desculpa, vou começar de novo. Eu tenho uma frase que eu utilizo muito que é saber quem nós fomos nos ajuda a entender quem nós queremos ser. Para que nós possamos pensar um futuro, e o futuro, muitas das vezes, ele é algo que é desconhecido, né? Diante do desconhecido, tudo é uma incerteza. Mas nós temos a certeza do passado. Então, retornar ao passado para alicerçar o presente nos ajuda a estabelecer um futuro melhor. Então, eu digo muito que o futuro ele é ancestral, né? E o futuro ele é ancestral justamente porque o retorno nesse ontem nos possibilita uma construção sólida para o amanhã, né? Porque são projetos, são vivências, são experiências que já existiram, experiências que, durante o tempo da sua existência, trouxeram diversos retornos positivos. E por que não revisitar essas experiências para a construção do futuro? Entendendo que o futuro também é o ontem, né? Entendendo
essa ideia de um eterno retorno, essa ideia do Sankofa, né? Essa ideia da circularidade. Então, eu acredito que o retorno ao passado, ele é algo fundamental, né, nas bases filosóficas da contemporaneidade.